2 Viver em Outro Mundo Capítulo 179 Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Entre os fortes e interligados portões interno e externo estava 2 escravos, um homem e uma mulher. O homem parecia ter cerca de 23 a 24 anos, enquanto a mulher parecia mais jovem por um par de anos. Ambos pareciam normais, sem características distintivas neles. Os 2 viram Zhao Ai saindo e imediatamente se ajoelharam para saudar Zhao Ai. Ambos disseram: "Saudações, Lorde do clã." Zhao Ai assentiu, acenou com a mão e disse: "Levante-se e fale." Só então os 2 se levantaram, embora seus corpos ainda estivessem curvados, com suas expressões cautelosas ao fazê-lo. Embora esses escravos soubessem que Zhao Ai era gentil, anteriormente eles haviam passado pela educação sobre escravidão. Assim, quando viram Zhao Ai, não conseguiram sequer serem indelicados. Eles se levantaram depois que Zhao Ai disse para eles se levantarem, o que já era um progresso muito bom para eles. Se fossem escravos normais, mesmo que fossem informados por Zhao Ai, não se atreveriam a se levantar. Olhando para os 2, Zhao Ai não se incomodou em ser educado quando perguntou: "Vocês são aqueles que desejam se casar?" As 2 pessoas abaixaram a cabeça e se inclinaram para baixo. Então o homem disse: "Sim, jovem mestre. Nós 2 queremos nos casar. Nós procuramos a ajuda do jovem mestre." Zhao Ai assentiu e perguntou: "Quais são seus nomes?" O escravo do sexo masculino respondeu imediatamente: "Jovem mestre, meu nome é Shei e ela é chamada Shei." Zhao Ai assentiu e olhou para eles: "Tudo bem, muito bom. Desde que você tomou a iniciativa de me pedir para ajudá-lo a se casar, está tudo bem então. Eu vou te ajudar hoje. Vovô Green, por favor, prepare um presente para ser dado a eles hoje." Green cumpriu imediatamente. Merine sorriu e disse: "Isso exige uma celebração, jovem mestre. Vou dizer aos escravos para descansar pelo dia." Os 2 escravos, na verdade, ajoelharam-se juntos enquanto o homem entrava em pânico e dizia: "Jovem mestre, nós pequeninos não merecemos tal tratamento. Nossas vidas são baratas e o jovem mestre que nos deu permissão para casar já é uma grande fortuna. Nós não ousaríamos pedir mais do jovem mestre." Zhao Ai sorriu e disse: "Não importa. Como vocês são os escravos comprados pelo vovô Green e o primeiro casal a se casar, devemos aproveitar esta oportunidade e torná-la a mais animada possível. Isto não é só para vocês 2." O casal levantou-se depois. Green levou o casal embora, deixando apenas Meg ao lado de Zhao Ai. Neste momento, Zhao Ai não estava perdendo nada. A sua renda mensal poderia alimentar 100 pessoas sem nenhum problema. Zhao Ai não ajudou nos preparativos e levou Meg de volta à sala de estar da fortaleza e sentou-se. Ele tinha acabado de dizer a Green para dar a eles o que precisassem. Então, se houvesse algo necessário para os preparativos, Green poderia cuidar deles. Depois que eles chegaram na sala de estar, Meg serviu uma xícara de chá para Zhao Ai e a colocou sobre a mesa. Zhao Ai então disse a Meg: "Sente-se, vamos falar sobre esse casamento." Meg sentou-se, olhou para Zhao Ai e disse: "Jovem mestre, por que você fez isso de uma maneira tão grande? Você queria que os outros escravos vissem?" Zhao Ai assentiu. Ele então suspirou e disse: "Agora que nosso clã Buda selecionou essas pessoas, os escravos devem florescer, especialmente porque eles foram marcados com a marca do clã Buda que é impossível de remover. Uma vez que as nossas condições agora são muito melhores comparadas com as anteriores, os escravos que adquirirem a iniciativa de se casarem serão uma coisa boa para nós. Os outros escravos que têm medo de fazê-lo, aos poucos, ganharão confiança, e essa será uma boa maneira de aumentar nossa população. Além disso, as terras que eu melhorei estão crescendo. Contudo, no momento, não pode ser cultivado. Eu pretendo dar essas terras para os escravos e tê-los pagando algum aluguel. Dessa forma, eles podem cultivar as terras e prosperar por si mesmos." Meg ficou surpresa por um momento. Ela olhou para Zhao Ai e disse:
Isso significa que o jovem mestre irá restaurar o status dos escravos de volta a civis a partir de hoje. Além disso, o jovem mestre também os recompensará com um pedaço de terra que eles alugarão. No continente, o aluguel de fazendas era geralmente permitido apenas para civis. Assim, se Zhao Ai dissesse que esses escravos poderiam conseguir terras para alugar, Meg compreendeu o que Zhao Ai pretendia fazer. Zhao Ai assentiu e disse: sim, será um bom começo. Podemos então lentamente desenvolver e cultivar o clã Buda. A situação atual está um pouco injusta, então eu lentamente deixarei os escravos recuperarem seu status civil para que eles possuam seu próprio pedaço de terra. Ter sua própria renda será algo para eles desejarem. Meg cresceu no continente Ark, e na visão deles, a abordagem de Zhao Ai era como jogar dinheiro fora. Todos sabiam que um escravo era propriedade do Lorde do clã. Se Zhao Ai restaurasse seu status de civil, então não poderia mais ser considerados como propriedade do clã Buda. Assim estaria apenas jogando fora sua própria riqueza. Entretanto, o que Zhao Ai disse tinha alguma verdade nisso. Como o clã Buda teria uma ocasião tão alegre, eles seriam capazes de inspirar o entusiasmo dos escravos em 100% e incentivá-los a trabalhar melhor para restaurar seus status de civis. Eles seriam treinados e receberiam um pedaço de terra. Tais oportunidades eram, sem dúvidas, o paraíso para os escravos. Assim, eles naturalmente se esforçariam para alcançá-lo. Desde que Zhao Ai deu tudo de si para ter sucesso, então, junto com a ajuda do espaço, as pessoas do clã Buda não discutiram sobre o que ele disse. Meg não se opôs, mas apenas balançou a cabeça. Zhao Ai se virou e olhou para o céu. Ele suspirou e disse: embora atualmente nosso desenvolvimento esteja indo bem, ainda há um problema. Se deixarmos o mundo saber quem somos, com a nossa força atual, perderemos instantaneamente. Só espero que um dia possamos ficar abertamente sob o sol e dizer ao mundo inteiro que somos o clã Buda. Só então podemos ser considerados realmente bem-sucedidos. Meg olhou para Zhao Ai com os olhos marejados. Não se preocupe, jovem mestre. Esse dia certamente virá. Zhao Ai suspirou e lentamente fechou os olhos, sentando em um sofá para descansar. O coração de Meg estava muito chateado desde que ela soube que Zhao Ai não era completamente saudável. Se não fosse pelo espaço, ela não saberia o que teria acontecido com Zhao Ai. Desde que Zhao Ai acordou, ele estava arrastando seu corpo para criar um futuro melhor para o clã Buda. Isso o deixou muito ocupado, o que fez as pessoas ao seu redor se sentirem magoadas. Zhao Ai também estava muito cansado. Embora ele se exercitasse um pouco, seu corpo realmente não era saudável agora. Adicionando ao fato de que ele precisava cuidar de muitos eventos, mesmo que seu corpo não estivesse cansado, sua mente estaria. Depois de se sentar no sofá, ele logo adormeceu. Depois de um tempo desconhecido, Zhao Ai ouviu alguém chamando-o. Ele lentamente abriu os olhos e viu alguém que parecia com Meg. Meg chamou por ele em voz baixa. Zhao Ai sentou-se e mudou-se um pouco desde que ele estava se apoiando no sofá por um longo tempo. Ele moveu o pescoço, levantou-se e perguntou: os preparativos estão prontos? Meg assentiu com a cabeça. As mesas já estão colocadas no exterior da fortaleza juntamente com a comida. O vovô também preparou um pouco de vinho. Parece que isso vai se tornar muito animado. Zhao Ai assentiu. Ele então pensou em algo e se virou para Meg. Além disso, lembro-me que, há algum tempo, tínhamos preparado muito papel colorido. Eles ainda estão disponíveis. Embora Meg não soubesse o que Zhao Ai queria fazer com os papéis, ela ainda balançou a cabeça e respondeu: sim, ainda temos aquele papel colorido que compramos antes. Se os escravos tivessem algum assunto, ele poderia ser usado para escrever anúncios. Eu irei para a sala de estudo. Zhao Ai disse, assentindo. Enquanto isso, por favor, prepare papel colorido vermelho. Meg imediatamente concordou, embora ela não soubesse o que Zhao Ai queria fazer com eles, e seguiu Zhao Ai até a sala de estudo.
Zhao Ai disse para Meg cortar o papel em uma forma retangular depois de chegar à sala de estudo. Ele então escreveu pessoalmente as palavras de congratulações no papel, juntamente com os nomes do casal e a data do casamento. Com isso, ele fez a primeira certidão de casamento deste mundo. Meg estava observando o que Zhao Ai estava fazendo. Embora ela não tenha entendido isso antes, ela já tinha tido alguma ideia depois de ver os caracteres que Zhao Ai havia escrito. Isso a fez se sentir um pouco estranha. Esta certidão de casamento era muito simples, apenas um pedaço de papel vermelho com palavras escritas neles. Zhao Ai só tinha pensado nisso como uma coisa temporária, mas ele nunca teria pensado que isso se tornaria uma herança de clã, e que essa ideia de certidão de casamento se espalharia lentamente por todo o continente. Depois de fazer a certidão de casamento, Zhao Ai e Meg desceram as escadas em direção à praça em frente à fortaleza. A praça estava muito mais viva agora que as mesas foram postas. Havia 8 tipos de pratos de vegetais em cada uma das mesas quadradas. 8 pessoas podiam se sentar em cada mesa e um barril de vinho estava ao lado de cada uma delas. Este vinho era uma espécie de vinho relativamente barato no continente. Era isso que os civis geralmente bebiam. Algum tempo atrás, Green tinha deliberadamente comprado um pouco e estava preparado para dar a alguns dos escravos. No final, finalmente ficou acessível agora. Neste momento, os escravos sentaram-se nas mesas enquanto esperavam por Zhao Ai e Green. Após a chegada de Zhao Ai, os escravos imediatamente tentaram saudá-lo, mas ele acenou com a mão para deixá-los à vontade. Então ele disse: "Hoje é um dia maravilhoso em que Xi e Shei vão se casar. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para deixar todos vocês terem esta animada ocasião." Os escravos ficaram contentes por Xi e Shei, enquanto os dois estavam excitados, embora estivessem um pouco tímidos com rostos vermelhos. Zhao Ai assinou para o casal e disse: "Shei, Shei, venham aqui." O casal imediatamente caminhou em direção a Zhao Ai. Zhao Ai olhou para o casal e sorriu. "Muito bom. Vocês são o primeiro casal do clã Buda nas Terras Negras. Com isso, eu te recompensarei. A partir de hoje, vocês dois não serão mais escravos. Pelo contrário, vocês dois serão civis aqui nas Terras Negras, do clã Buda. Eu permitirei que a vovó Merine presenteie com 0,007 km2 de terra cultivável fora da fortaleza. Essa será a área que vocês poderão cultivar. Mais tarde, vocês só terão que dar 1/4 da colheita anual, enquanto o resto será de vocês. Além disso, iremos fornecer-lhe uma sala na fortaleza junto com as necessidades que vocês vão precisar. Mais tarde, você pode até ter sua própria casa." As palavras de Zhao Ai eram de tirar o fôlego, espantando os escravos. Eles nunca pensaram que Zhao Ai seria realmente tão generoso com Shei e Shei. Até eles dariam um pedaço de terra, desde que pagassem o aluguel por isso. Para os escravos, isso era muito importante. Shei e Shei se sentiram como se estivessem em um sonho, e levaram um tempo para reagir. Eles rapidamente se ajoelharam uma reverência para mostrar sua gratidão a Zhao Ai. Viver em Outro Mundo capítulo 180. Embora Zhao Ai tivesse mostrado algum entusiasmo e até mesmo dado recompensas ao casal de hoje, os escravos ficaram apenas um pouco chocados com isso e tudo voltou ao normal. Afinal, esta não foi a primeira vez que Zhao Ai mostrou esse seu lado generoso para eles. Zhao Ai ajudou o casal e tirou a certidão de casamento que havia preparado. Ele deu para o casal e disse: "Hoje é o dia do seu casamento, e como o primeiro casal a se casar em nossas terras negras, eu pessoalmente preparei esta certidão de casamento. Embora esta certidão de casamento não seja reconhecida em nenhum outro lugar, mas aqui nas terras negras, contanto que você tenha este certificado, você é um casal legalmente casado. Isso é algo além do meu presente de parabéns." Esta foi a primeira vez que tal situação aconteceu no continente. Ninguém nunca tinha ouvido falar sobre isso antes, nem mesmo Gren ou os escravos. Shei e Shei pegaram o papel, embora com alguma confusão. Embora eles pudessem identificar as palavras, a maioria deles não era legível para eles.
Enquanto havia algumas palavras que eles não sabiam, eles ainda pareciam atordoados depois de receber a folha de papel. Zhao Ai sorriu, então olhou de volta para a multidão. As leis das nossas terras negras serão diferentes das de outros lugares. Este pedaço de papel, embora seja modesto, representa que você é legalmente marido e mulher. Se chegar um momento em que o marido intimidar a esposa pode vir até mim e eu ajudarei a lidar com ele. Se chegar também ao ponto em que o marido deixar a esposa, você pode trazer este pedaço de papel para mim e eu julgarei por seu crime. Isso também acontece com a esposa. Já que Shei e Shei são o primeiro casal oficialmente casado aqui em nossas terras negras, eu não consegui me preparar muito. Como tal, este pedaço de papel será sua certidão de casamento. Por favor, conduza-os até aqui. O mordomo-chefe Gren das Terras Negras será testemunha da união de Shei e Shei. Por favor, mordomo-chefe Gren, leia a certidão de casamento. Esse tipo de ritual de casamento era o que o Zhao Ai da Terra costumava frequentar. Casamentos no continente eram bem diferentes. Enquanto dois escravos estivessem juntos, e eles informassem e conseguissem a aprovação de seu mordomo, eles poderiam ficar juntos. O casamento entre civis seria um pouco diferente. Primeiro, haveria um casamenteiro que apresentaria o homem e a mulher. Então, eles se encontrariam, antes que o homem oferecesse presentes para a família da noiva como preço pela noiva. O lado da mulher enviaria então um dote. Por último seria o casamento. No dia do casamento, os parentes e amigos vinham parabenizá-los. As mulheres detinham um status elevado no continente. Assim, no dia do casamento, por respeito ao casal, haveria uma cerimônia do vinho. As cerimônias de casamento entre os aristocratas e o clã real seriam muito mais grandiosas, junto com muito mais costumes. Esse tipo de casamento era o que Zhao Ai gostava, mas nunca havia experimentado. Esta também foi a primeira vez que Gren viu esse tipo de coisa, mas ele também assistiu aos grandes eventos de antes, que foram magníficos. Como tal, ele pegou a certidão de casamento da mão de Shei e disse em voz alta: hoje, os civis do Império de Aksu se juntam como testemunhas dessas duas pessoas felizes, que se apaixonaram um pelo outro, vendo que eles se casarão e se tornarão marido e mulher. Esta citação especial é emitida pelo Lorde das Terras Negras, Zhao Ai do Império Aksu. Ter esta citação não era muito importante, mas permitia que o significado fosse expresso claramente. No continente Ark, não havia leis de casamento. Então Zhao Ai não tinha escrito nada conforme a lei ou quaisquer palavras associadas a ela. Ele acabou de descrever que eles se apaixonaram e se casaram, em tal caso. Mais importante ainda, este pedaço de papel foi escrito nas palavras de civis. De certo modo, isso torna o pedaço de papel uma prova de identidade para os escravos, provando que eles eram agora civis. Depois que Gren terminou de ler, ele devolveu a certidão de casamento a Shei e Shei. Shei pegou o pedaço de papel com entusiasmo e, como se papel fosse pesado, ele entregou cuidadosamente para Shei. Shei também pegou cuidadosamente o pedaço de papel e o dobrou com cuidado, colocando-o nos braços. Zhao Ai olhou como o casal agiu e não disse nada sobre isso. Ele sorriu e então disse: bem, esta cerimônia acabou agora. Shei, a partir de hoje, vocês dois agora são oficialmente marido e mulher. Não tenham pressa para brindar comigo. Em vez disso, não se esqueça de fazer um brinde com sua testemunha de casamento, o vovô Gren. Shei e Shei estavam excitados quando obedeceram. Merine sorriu, depois pegou 2 taças de vinho que foram tomadas por Shei e Shei. O casal se ajoelhou e levantou a taça na frente de Zhao Ai. Zhao Ai olhou fixamente para eles. Ele tentou ajudá-los, dizendo: o que é isso? Levante-se. Shei e Shei não se levantaram, mas continuaram a se ajoelhar no chão, soluçando alto: jovem mestre, você é bom demais. Embora o jovem mestre tenha restaurado nosso status de civil, em nossos corações e mentes, seremos para sempre escravos do jovem mestre. Jovem mestre, por favor, beba junto conosco com estas 2 taças de vinho.
Zhao olhou para o casal e se sentiu animado no fundo do coração. Ele se endireitou e disse: Bom, bom, bom. Beberei estas 2 taças de vinho, já que este é um banquete de casamento. Há hectares as pessoas dizem que os casamentos não são inebriantes. Contudo, hoje, vou beber estas 2 taças de vinho. Ele então bebeu uma taça. Em seguida, levantou a outra taça. Bloqueade, que estava ao lado, também aplaudiu e pareceu estar muito animado. Zhao Ai colocou as taças para baixo e olhou para os dois. De agora em diante vocês dois devem se amar. Não importa quais dificuldades vocês tenham, vocês podem vir e me contar. O casal obedeceu enquanto Megus ajudava, servindo mais vinho. Em seguida foi Gren. Gren disse algumas palavras auspiciosas. Então eles se viraram para fazer um brinde com Merine. Neste momento, pode ser considerado um momento muito animado. Os escravos tinham comido com Zhao Ai algumas vezes antes. Na hora do jantar, eles estavam relaxados desde que, durante esse tempo, haviam muitos pratos de carne que também era uma boa oportunidade de comer um pouco mais. O banquete desta vez não era o mesmo de outros lugares. Eles tinham muitos pratos de vegetais e também podiam comer muito e sem limites. Isso fez os escravos muito felizes. Embora esses escravos não tivessem recuperado seu status de civis, eles estavam satisfeitos com suas vidas atuais. Eles comiam todos os dias, não estavam cansados demais e ocasionalmente comiam toneladas de carne. Eles até tiveram a chance de beber vinho como hoje, o que no passado era impensável. Vendo como Shei e Shei, depois de se casarem, foram restaurados seu status de civil e, além disso, eles haviam recebido presentes assim, esses escravos também haviam pensado em como aproveitar a oportunidade e fazer a mesma coisa. Isso foi ingênuo, mas bastante animado. Mas, Zhao Ai não bebeu mais do vinho e, seguido por Gren, retornou ao espaço. Isso foi apenas no caso de os fantasmas virtuosos Aga estarem sendo atacadas. Depois que eles se sentaram no espaço, Zhao Ai não pôde deixar de sorrir levemente. Hoje tivemos um bom começo. Temo que em breve haverá muitos casamentos. Então vovô Gren, você deve ir à cidade casa em alguns dias e pedir um lote de papel de qualidade superior para certidões de casamento, para que possamos usá-los mais tarde. Gren sorriu e disse: Tudo bem. Eu tenho que dizer, o jovem mestre é realmente bom nisso. A propósito, acho que não precisarei ir à cidade casa. Vou deixar a águia mensageiro ir até a senhorita Laura depois de alguns dias. Então podemos solicitar nossas necessidades à senhorita Laura. Contanto que não falemos sobre nosso território, então deve acabar bem. Como você vê isso, jovem mestre? Zhao Ai assentiu e disse: Tudo bem, faça isso dessa vez. Além disso, embora tenhamos dado a Shei e Shei um pedaço de terra, devemos explicar algumas coisas para eles. Por exemplo, eles devem saber que obtendo sua colheita, podemos até vendê-la para eles. Se eles querem comprar algo, podemos até comprar para eles. Essas são as condições atuais. Isso é muito bom. Gren disse sorrindo. Para que os escravos agora possam ter suas próprias casas é uma boa ideia. Como o jovem mestre está dando a eles um bom lugar, eles trabalharão mais. Entretanto, se mais tarde todos os escravos tiverem restaurado seus status para civis, o que devemos fazer então? Zhao Ai sorriu e disse: Na verdade, é muito simples. Eles ainda precisarão de ferramentas agrícolas, sementes e até mesmo de gnus escamados. Essas são coisas que eles não têm, então podemos simplesmente alugá-los para eles. Se eles quiserem usar essas coisas, podem nos ajudar plantando em uma área. Ou se eles tiverem um tem deles mesmos, ainda podemos contratá-los para trabalhar conosco por meio da agrícola e pagá-los bem. Claro, o preço não seria muito alto, mas para eles, isso é dinheiro extra. Assim, eles naturalmente concordarão. Gren acenou com a cabeça e disse: Isso é bom. Parece que precisaremos comprar mais escravos. Contudo, não podemos simplesmente comprar bons escravos na cidade casa. Em vez disso, devemos comprá-los da cidade imperial.
Nos arredores da capital imperial é onde está o maior mercado de escravos do continente, então podemos certamente comprar um tipo apropriado de escravos. Zhao Ai franziu a testa e disse, está tudo bem com nosso status atual. Se formos para a capital imperial, não seremos reconhecidos lá? Gren assentiu com a cabeça. Isso não seria um problema na cidade-casa desde que ninguém aqui nos conhece, mas há um monte de pessoas que nos conhecem na capital imperial. Assim, vamos a outro lugar para comprar escravos. Jovem mestre, ouvi dizer que os da Homem-Esfera vendem muitos escravos. Você acha que podemos ir visitar os Homens-Fera? Merine acrescentou, acho que essa abordagem é boa. Há muitos escravos nas pradarias dos Homens-Fera e também podemos estabelecer um bom relacionamento com os Homens-Fera. Os Homens-Feras criam todos os tipos de bestas mágicas, mas eles não têm suprimentos de comida. Se pudermos desenvolver as terras negras mais tarde, teremos muita comida em nossas mãos. Como no continente já existem grandes empresas que lidam com a oferta de alimentos, será difícil intervir. Acho que seria melhor se pudéssemos negociar com os Homens-Fera. Zhao Ai respondeu, esta questão da escassez de alimentos dos Homens-Feras, embora saibamos disso, não é o mesmo para as grandes empresas. Porque eles não estão vendendo comida para os Homens-Fera. Merine sorriu e disse, eles vendem, mas vendem caro. O Império havia estipulado que, se quisessem comprar comida, o Império iria impor pesados impostos. Mesmo que os aristocratas desejassem contrabandear, não ousariam fazê-lo. É por isso que a comida que está sendo vendida para os Homens-Fera é muito cara. De qualquer forma, já que temos o espaço, podemos evitar esse imposto. Zhao Ai assentiu. Ele entendeu que essa era a maneira como o Império Aksu restringia os Homens-Fera. Isso equivalia a sugar o sangue dos Homens-Fera para que eles nunca crescessem, garantindo assim a segurança da parte norte do Império. Viver em outro mundo. Capítulo 181. No momento, Zhao Ai não planejava lidar com esse assunto. Ele virou a cabeça para olhar para Gren e Merine, dizendo, vovô Gren, vovó Merine, se nós realmente planejarmos cooperar com os Homens-Fera em relação ao nosso negócio de alimentos, então eu acho que devemos deixar a senhorita Laura avançar também. Se agirmos agora, então, mais cedo ou mais tarde, estaremos expondo nossas fraquezas. Para ser honesto, com relação a fazer negócios, somos realmente inferiores às habilidades da senhorita Laura. Gren e Merine se entreolharam e os dois viram uma luz feliz nos olhos um do outro. Merine disse, eu concordo com o ponto de vista do jovem mestre. Por isso, é realmente melhor deixar a senhorita Laura agir. Mas, jovem mestre, se esse for o caso, temo que nos resignemos a desistir de uma grande parte de nossos lucros para a senhorita Laura. Zhao Ai não notou o olhar significativo entre o casal e, em vez disso, respondeu, não há outra maneira, já que não temos nenhuma conexão pessoal com eles. Por outro lado, isso pode não ser verdade para a senhorita Laura, afinal de contas, ela já faz negócios no Ducado de Porcel há algum tempo. Então, não dá para acreditar que ela não teve nenhuma cooperação anterior com o Império dos Homens-Fera. A senhorita Laura é linda. O jovem mestre pretende se casar com ela e fazer com que ela se torne a dona da casa. Meg perguntou enquanto olhava para Zhao Ai. Ouvi-lo falar sobre Laura deixou seu coração desconfortável. Zhao Ai ficou boquiaberto depois de ouvir o que Meg disse. Ele se virou para olhar para Meg, que parecia irritada com ele. Na cabeça de Zhao Ai, uma palavra apareceu de repente, ciúme. Meg realmente parecia uma garota que estava apaixonada, mas agora o namorado dela estava falando de outra garota na frente dela. Isso foi o que sua expressão transmitiu. Zhao Ai olhou para uma Meg envergonhada, enquanto o pequeno rosto de Meg estava todo vermelho, quando ela baixou a cabeça. Gren e Merine também olharam para a expressão de Zhao Ai e não conseguiram deixar de sorrir fracamente. Ambos estavam ficando mais velhos e eram pessoas refinadas, então não era que eles não pudessem ver os pensamentos de Meg. Eles ficaram felizes em ver como Meg reagiu. Embora se isso tivesse acontecido antes, eles não teriam concordado.
Mas agora que Zhao Ai se tornará tão competente, eles naturalmente esperavam ele receber Meg. Não havia leis que especificavam que as pessoas deviam ser monogâmicas neste mundo. Era comum ver um homem com 3 esposas e 4 concubinas. Mesmo uma mulher, se ela fosse poderosa o suficiente, poderia manter alguns homens ao redor e ninguém diria nada. Força era tudo. Como a situação do clã Buda agora estava progredindo sem problemas, Zhao Ai agora podia se casar e ter filhos. Isto é, depois que ele se curar dos efeitos da água do nada, o que poderia ser resolvido quando seu espaço atingir o nível 30. Na opinião de Green, Zhao Ai não deveria se casar com apenas uma esposa e ter um filho, mas ter muitas esposas e muitos filhos com elas. Mais crianças eram um sinal de que o clã Buda florescerá. Zhao Ai olhou para a aparência encantadora de Meg, que fez seu coração bater mais rápido. Ele imediatamente virou a cabeça. Uma vez que os problemas que eles precisavam lidar agora eram demais, este não seria o momento certo para falar sobre o amor. Zhao Ai virou-se para Gren e Merine e disse, uma vez que resolvermos a questão do pantano do cadáver apodrecido, devemos imediatamente ir até os homens fera e dar uma olhada, já que estamos com pouca mão de obra. Gren assentiu. Ele virou a cabeça e olhou para a tela. A tela mostrava o nevoeiro de 7 cores que continuava a ferver. Quase parecia que isso não fazia parte do continente Ark, mas de algum outro espaço e tempo. Zhao Ai ampliou o mapa no canto da tela e comparou-o ao mapa que Buffy havia desenhado. No momento, eles não tinham visto nenhum terreno semelhante ao que havia sido marcado no mapa, fazendo com que se sentissem aliviados. Contudo, seus corações pareciam desconfortáveis. As águias tinham seguido o mapa que Buffy desenhou quando começaram a voar, mas não sabiam como as águias voavam para uma rota diferente. Além disso, mesmo se elas se desviassem da rota original, tal desvio não deveria ter sido grande. Elas estavam voando há mais de meio-dia agora e não tinham visto nenhum terreno semelhante ao que estava no mapa. Isso significava que elas se desviaram muito da rota. Se elas tivessem parado de voar em sua rota original, então eles não saberiam em que parte do ano eles chegariam na Cidade da Flor. Zhao Ai sorriu ironicamente e disse, eu nunca pensei que o pântano do cadáver apodrecido seria realmente tão grande assim. Nós realmente subestimamos seu tamanho. Gren franziu a testa. Com sua pele ficando feia, parece que este pântano do cadáver apodrecido foi deixado para trás por um poderoso mago antigo. Ouvi dizer que a magia antiga era realmente misteriosa. Algumas pessoas poderiam ser mantidas circulando ao redor. Há algo conhecido como labirinto e, na minha opinião, há um labirinto aqui no pântano do cadáver apodrecido. Buffy teve muita sorte na última vez que tinha sido capaz de chegar à Cidade da Flor. Parece que é o centro do labirinto e o próprio labirinto a protege. Merine assentiu, embora eu não saiba desse tipo de magia, eu tenho algum conhecimento. Muitas das magias usadas no continente agora são baseadas em remanescentes magias do passado antigo e são definitivamente inferiores àquela misteriosa magia antiga. O pântano do cadáver apodrecido foi certamente um lugar importante desde os tempos antigos, caso contrário tal magia não existiria lá. Zhao Ai assentiu, desde que é o caso, nós realmente devemos ir para a Cidade da Flor. Eu me sinto muito mais curioso agora. Enquanto pudermos montar uma fundação na Cidade das Flores, ela se tornará nossa fortaleza mais forte. Ninguém jamais pensará em se mover contra nós com isso. Green, junto com os outros, assentiu. Eles sabiam que o assunto em suas mãos desta vez não seria fácil. Por tantos anos, o pântano do cadáver apodrecido era um mistério. Se esse mistério fosse fácil de resolver, então isso não seria normal. Já estava escuro quando Laura e Nier chegaram em sua casa na cidade casa. Laura mandou alguém procurar por Kun imediatamente. Nier, por outro lado, estabeleceu-se com os vários fantasmas virtuosos. Em pouco tempo, Kun chegou na sala de estudo. Kun ficou boquiaberto ao ver Laura franzindo a testa. Jovem senhorita Laura, o que aconteceu? Que acidente ocorreu ao senhor? Kun perguntou. Laura se recuperou depois de ouvir Kun.
Ela balançou a cabeça e disse, o senhor não encontrou nenhum acidente. Estou apenas preocupado com a Elodie e eles. Depois de ouvir Laura, Kun sabia que ela estava preocupada com o clã Marquei. Ele passou mais tempo trabalhando para o clã do que Laura e também compreendia os jovens mestres em maior medida do que ela. Ele conhecia Carlo e estava claro que, desta vez, desde que tinha enviado a Elodie, não desistiriam facilmente, mesmo que falhassem desta vez. Entretanto, para este assunto, se Zhao Ai realmente lhes der corda, então as consequências não poderiam ser ditas. Zhao Ai não era uma pessoa amigável, esse fato era conhecido por Kun. Se Carlo realmente foi longe demais, então ele temia sofrer algumas perdas. Se Carlo sofresse perdas nas mãos de Zhao Ai, então nem pense nos outros jovens mestres, o dono da casa não aceitaria esse resultado. Qual pessoa era o mestre? Ele era obstinado e arrogante. Quem ousasse ofendê-lo, ele retornaria a eles 100 vezes. Se Zhao Ai realmente ofendesse Carlo, então isso estaria visivelmente quebrando a cara do clã Marquei. Até então, o mestre definitivamente se moveria para se livrar dele. Se o mestre realmente se movesse, mesmo se o clã não conseguisse extinguir Zhao Ai, Laura ainda seria afetada. Quando a hora chegasse, seus dias seguintes seriam desastrosos. Laura não tinha falado enquanto observava Akon. Ela sabia que ele também estava pensando na questão que atualmente a deixava preocupada. Laura disse, o senhor me disse que enquanto a Elodie não se mexer excessivamente, o senhor me dará a cara e não se importará com ele. No entanto, se a Elodie for longe demais, então o senhor não seria educado. Com a força do senhor, que você também conhece, se eles lutarem um contra o outro, o quinto tio realmente sofrerá uma perda. Este assunto será então complicado. Kun assentiu, eu também estou preocupado com isso desde que você conhece o temperamento dos jovens mestre. Se eles gostam de algo, é impossível fazê-los deixá-lo ir. Temo que essa coisa seja muito mais problemática do que a questão há algum tempo. Laura franziu a testa e disse, sim, os membros do clã são assim mesmo. Essas pessoas nem se importam em ver o que fizemos para chegar onde estamos agora. Para eles, não foi uma ameaça. São pessoas que nunca perdoam, o tipo de pessoa mais irritante. Kun sorriu amargamente porque ele não sabia o que dizer. Se eles descrevessem os membros do clã Marquei em poucas palavras, então seriam gananciosos, arrogantes, de coração negro e mesquinhos. Para pessoas como eles, ter criado uma criança como Karen foi inesperado. Se Laura não tivesse sido ensinada por Karen, então o que ela teria se tornado até agora seria realmente difícil de determinar. Só então, Nier veio de fora. Laura olhou para Nier, que acabara de entrar. Depois disse a Kun, vovô Kun, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Hoje, o senhor nos deu 5 fantasmas virtuosos águia, que vieram dos ovos coloridos dos fantasmas virtuosos que havíamos dado a ele antes. Contudo, os que ele deu de volta não são os mesmos que os comuns. Você quer ir dar uma olhada? Kun ficou surpreso e disse, tudo bem, deixe-me vê-los. Kun sabia que os fantasmas virtuosos comuns viviam junto com seu mestre e imprimiam um símbolo no corpo de seu mestre. Então ele absorveria o ki de batalha ou o poder mágico de seu mestre para sobreviver. Se eles não fossem usados em batalhas, eles seriam mantidos invisíveis. É por isso que Kun achou que Laura tinha os fantasmas virtuosos junto com ela. Laura sorriu. Os fantasmas virtuosos não estão aqui. Deixe Nier arrumar um quarto para guardar os fantasmas virtuosos. Nier, você já alimentou os fantasmas virtuosos? Nier assentiu e respondeu, eu já os alimentei, jovem senhorita. Aqueles fantasmas virtuosos realmente podem comer muito. A carne que normalmente era dada a 100 falcões de vento, foi comida por esses 5 fantasmas virtuosos. Parece que criá-los exigirá um gasto maior. Kun ficou realmente chocado depois de ouvir o que Nier disse a eles e disse, espere, Nier, você acabou de dizer que você alimentou aqueles fantasmas virtuosos com carne normal? Eles realmente as comeram? Laura sorriu e disse, vovô Kun, essa é uma das características dos fantasmas virtuosos do Sr. Zhao Ai.
Eles não precisam tomar ki de batalha ou poder mágico de uma pessoa, contanto que você os alimente do jeito que você alimenta uma besta mágica normal. Vamos dar uma olhada. Ela se levantou e saiu com Nier enquanto Kun seguia atrás. Viver em outro mundo. Capítulo 182. Os três chegaram ao quarto onde criariam os fantasmas virtuosos. Depois que as portas se abriram, Kun pareceu chocado. Esses fantasmas virtuosos eram realmente impressionantes e bonitos, algo que ele não tinha visto antes. Depois de olhar para estes 5 fantasmas virtuosos, Kun não acreditou no que viu. Só depois de algum tempo ele se virou para Laura e perguntou: Jovem senhorita, são estes os fantasmas virtuosos águia de que você está falando? As que nós compramos antes. Sim, esses são os 5 fantasmas virtuosos águia que o Senhor deu. Entretanto, eu não fiz essas águias maduras, então eu não sei que tipo elas são. Laura respondeu com um sorriso. Kun olhou para as águias mais uma vez, depois virou-se para Laura e disse: Jovem senhorita, vamos voltar. Eu tenho algo para te dizer. Laura assentiu. Os três retornaram à sala de estudo. Eles se sentaram ao chegar à sala de estudo. Laura olhou para Kun, que parecia mal-humorado, e perguntou: Vovô Kun, qual é o problema? Kun parecia sério enquanto ele balançava a cabeça e dizia: Eu tenho que dizer, jovem senhorita, esse assunto com o Sr. Zawai, você não pensou sobre isso. Tudo o que o Sr. Zawai Toque nos dá, eles parecem muito comuns no começo, mas na verdade eles são todos extraordinários, certo? Laura congelou por um momento, examinando o assunto cuidadosamente. Sua pele mudou quando ela respondeu: certo, todos eles. Kun assentiu com a cabeça e disse: sim, cada um deles, não importa se é o peixe de fogo, o milho, o arroz de bambu, ou o óleo de fruta, os coelhos de olhos azuis ou os fantasmas virtuosos de hoje. Estes são todos os objetos comuns, mas, uma vez que eles passaram pelas mãos do Sr. Zawai, em um piscar de olhos eles se tornam extraordinários. Além disso, o Sr. Zawai nos disse antes que ele tinha uma ferramenta mágica antiga em sua posse. Mas, estávamos enganados sobre isso. Nós pensamos que ele só tinha uma ferramenta. Ninguém pensaria que ele tinha 2, 3 ou possivelmente mais. Laura ficou surpresa por um momento. Ela realmente não tinha pensado sobre isso. Ferramentas mágicas antigas seriam difíceis de verificar. Depois que eles souberam que Zawai tinha uma, eles só pensaram que ele possuía uma única ferramenta mágica antiga. Eles não teriam pensado que Zawai poderia estar na posse de 2 ou 3 delas. Kun olhou para Laura e disse: mesmo que o Sr. Zawai não tenha numerosas ferramentas mágicas antigas, acho que ele possui livros antigos sobre alquimia e farmacêutica. Devido à existência dessas coisas, o Sr. Zawai pode tornar coisas comuns em coisas extraordinárias. Quando Kun disse isso, Laura também achou que essa era a única maneira de explicar as coisas. Kun seguiu: o Sr. Zawai pode tornar as coisas comuns em coisas extraordinárias, a menos comuns em comum. Ele pode ter fórmulas que permitam o crescimento acelerado das plantas e a morte por meio de produtos farmacêuticos. Acrescentando sua força, juntamente com a de seus seguidores e mortos-vivos. Então, embora não tenhamos visto nenhum especialista do 9º nível, o status do Sr. Zawai e força de luta pode ser considerado não pior do que o de um grande aristocrata. Esse tipo de pessoa, não podemos ousar ofender. Laura assentiu enquanto dizia: nunca pensei em ofender o Sr. Zawai. Que ajuda o clã Marquei nos deu que pode ser comparado com o Sr. Zawai. Porque devemos ajudar esse implacável plano do clã contra nosso benfeitor. Vovô Kun, eu entendo o que você quer dizer. Você quer que eu controle o Alodia, fazendo com que eles percam a oportunidade de se mover contra o Sr. Zawai, certo? Kun assentiu e disse: sim, jovem senhorita. O que temos hoje é tudo graças ao Sr. Zawai. Se esta questão de Alodia falhar, então ainda não será bom para o Sr. Zawai. Nós não os ajudaremos, mas certamente ajudaremos o Sr. Zawai. Junto com o Grão-Duque Ivan, nossa força combinada não é ruim e deve ser o suficiente para desestabilizar o clã Marquei.
Não se esqueça, o Sr. Zhao também ajudou o clã Purcell durante essa crise e o Grão-Duque Evan não é uma pessoa ingrata. Se dissermos ao Grão-Duque Evan sobre a situação, ele definitivamente nos ajudará. Então podemos transmitir coisas para o Sr. Zhao. Através deste assunto, podemos estabelecer nossa força tripla e ninguém ousaria se mover contra nós. Jovem senhorita, como você vê isso? Laura levantou-se da cadeira e andou devagar. Ela entendeu o que Kun quis dizer. Kun queria que ela tomasse uma decisão agora. Se ela ajudasse Zhao Ai, seria o mesmo que rasgar o rosto do clã Marquei em pedaços. Mas, em troca, eles ganhariam um aliado inestimável como Zhao Ai, sem mencionar que eles poderiam finalmente se livrar de sua conexão com o clã Marquei, removendo o medo de ser casada pelo clã. Mas, este assunto não estava relacionado apenas a ela, mas também ao pai dela. Se eles confrontassem diretamente o clã Marquei, então seu pai estaria em uma situação muito difícil. Kun olhou para a expressão de Laura e sabia no que ela estava pensando. Ele suspirou e disse, jovem senhorita, você está pensando que a situação de seu pai se tornará estranha? Laura suspirou, sim, não importa o que. O pai é também o segundo jovem mestre do clã Marquei. Se tivermos uma briga com o clã, então o pai estará em um dilema. Depois que Laura falou, uma voz fina respondeu, não se preocupe, eu não vou estar em um dilema. Depois de todos esses anos, se não fosse por você, eu já teria deixado o clã Marquei. Kun e Laura olharam para a entrada e viram Karen. Laura respondeu às pressas, pai, quando você chegou, Karen entrou na sala com um sorriso. Virando a cabeça, ele olhou para Laura e disse, minha filha boba, se você tivesse um problema que não pudesse resolver, seu pai poderia ajudar. Laura olhou para Karen e sentiu que a presença de seu pai parecia diferente hoje. Ele emitia uma aura majestosa de maneira imponente. Karen olhou para Laura e sentou-se no sofá. Sente-se. Hoje também tenho algo para lhe contar. Laura ficou intrigada enquanto olhava para Karen. Karen olhou para ela e deu um sorriso forçado. Laura, você já deve saber que sua avó faleceu quando eu ainda era jovem. Assim fui criado pela grande senhora. Laura assentiu com a cabeça. Isso era conhecido em todo o clã Marquei. A mãe de nascimento de Karen era a segunda senhora do clã Marquei, que faleceu quando Karen ainda era jovem. Ele foi então criado pela grande senhora. Mas, o filho real da grande senhora era o filho mais velho do clã Marquei, Suen. Karen observou Laura, depois continuou. As pessoas do lado de fora do clã Marquei disseram que sua avó morreu devido a uma doença. Contudo, esse não é o caso. Sua avó foi realmente morta pelo seu avô e pela grande senhora. O rosto de Laura estava cheio de choque quando ela olhou para Karen. Ela realmente não pensou que Karen diria tal coisa. Karen continuou a observar Laura enquanto lhe dizia, sua avó era sua sucessora do clã. Como ela tinha acabado de se casar com o clã Marquei, ela foi altamente favorecida por todos. Depois disso, ela deu à luz a mim. Entretanto, durante o 5º ano de seu casamento, seu avô cometeu um erro na administração e devia uma quantia muito grande de dinheiro. Para piorar a situação, ele também havia ofendido vários clãs respeitados durante esse tempo, e esses vários clãs respeitados juntaram-se para suprimir o clã Marquei. Naquela época, era uma situação de vida ou morte para o clã Marquei, e o único que podia ajudar era o clã de sua avó. Laura silenciosamente ouviu e não disse nada. Karen parecia ter sido pego com suas memórias e continuou. Sua avó disse ao seu avô na época que seu clã ajudaria o clã Marquei, o tanto quanto podia. Mas, seu avô queria mais, ele queria toda a sua propriedade. Ele enviou assassinos para matar meus avós, depois matou sua avó. Isso, por sua vez, fez com que a totalidade das propriedades que ela deveria herdar passasse adiante para o seu avô, para o clã Marquei. Enquanto ele continuava, Karen apertou a mandíbula, com os olhos ardendo de raiva. Ninguém sabia que o eu de 5 anos sabia desses eventos naquela época. Sua avó me contava todos os dias sobre a situação do clã Marquei. Como você, sua avó era muito boa em administrar os negócios e era famosa por sua beleza naquela época.
Embora ela não tivesse um mordomo no clã Marquet, ela sabia muito sobre negócios. Ela me disse naquela época que o clã Marquet tinha encontrado uma situação problemática e que ela queria ajudar seu avô. Mas eu, no final, vi seu avô e a grande senhora darem a sua avó um copo cheio de bebida envenenada. Laura ficou chocada depois de ouvir o que Karen disse. Ninguém teria pensado que houvesse esse tipo de situação. Até mesmo Kun, que era mordomo de Laura, não sabia de tal coisa. Enquanto Kun era um servo do clã Marquet por 20 anos, o assunto de Karen havia acontecido quando ele era pequeno, então é claro que ele não sabia disso. Karen continuou, eles não sabiam que estavam sendo vigiados por mim. Eu não fiz um único som durante esse tempo, dando tudo de mim para me suportar para não chorar. Eu me lembro daquele dia com firmeza. Depois de dizer isso, Karen parou por um tempo e fechou os olhos. Ele provavelmente recordou um momento inesquecível da sua vida. Depois de algum tempo, ele continuou. Depois, fui colocado sob os cuidados da grande senhora por seu avô. Eu sabia que eles haviam matado sua avó e que a grande senhora tinha sua parte nisso. Contudo, fingi não saber, vivendo minha vida diariamente com o inimigo. Mais tarde, ouvi dizer que a grande senhora queria que eu desse uma olhada no livro de negócios. Se eu estivesse interessado em fazer negócios, ela me removeria, já que não queria que eu impedisse seu primeiro tio. Desde então, não olhei para nenhum livro de negócios, nem estudei magia seriamente. Em vez disso, eu só pesquisei magia todos os dias. Karen parou de falar por um tempo. Ele virou a cabeça e olhou para Laura. Por causa disso, eu poderia crescer em segurança. Todos no continente sabem que eu não sou qualificado e que eu só queria aprender coisas estranhas e era um desperdício de pessoa. Pensei que seria assim por toda a vida, mas nunca pensei que os céus sentiriam pena de mim. Os céus me entregaram na frente de sua mãe. Justo eu, que tinha sido um desperdício, era amado por ela com todo o seu coração e alma. Essa foi a minha vida amanhecendo com luz. Todos os dias agora. Eu não quero abrir meus olhos depois que sua mãe faleceu. Ela nos deixou cedo demais. Se, naquela época, não fosse por você, eu já teria cometido suicídio. Mas eu sabia que, se eu morresse, você estaria acabada, já que você só terminaria como sua ferramenta. Nem fale sobre negócios. Eu temia que você fosse se casar, portanto, pedi ao clã para me deixar desenvolver você aqui no Ducado de Purcell. Isto é para que possamos deixar o clã. Laura, não hesite quando me considerar. Para esse clã, eu não sinto nenhum sentimento. Se você puder lutar contra o clã Marquet, faça isso corajosamente. Vingue-se pela sua avó. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.